Então, continuando, o altar do incenso hoje, né? Nós vimos nos últimos estudos o candelabro, vimos também o pão, né? Os pães da proposição, os pães da presença, né? E hoje nós vamos ver o altar do incenso. Está lá em Êxodo capítulo 30, versículo 1 a 10, quando Deus dá as prescrições do altar. E Deus diz: faça também o altar para queimar incenso. Faça-o de madeira de acácia. A madeira de acácia era o mesmo material usado para a mesa, né, dos pães, era a madeira escolhida. Então, faça-o de madeira de acácia, será quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura, né, então um quadrado. E a altura será de 90 centímetros. É interessante essas proporções. Normalmente essas proporções são dobradas, né? 45, 45 e 90 de altura. Isso é já traduzindo, né? Da nossa Bíblia traduz isso. Porque nas Bíblias mais antigas, vocês vão achar em côvados ainda. Então, Deus disse para fazer 45 centímetros, um côvado, na verdade, de comprimento por um côvado de largura e 2 côvados de altura, né? Mas é sempre essa proporcionalidade, né, que Deus dá. Vamos continuar. Os chifres, e daí de novo, assim como o altar do holocausto já tinha os chifres, né? E eu mostrei isso para vocês quando a gente passou o altar dos holocaustos, que era o primeiro utensílio na entrada do tabernáculo, na parte exterior, e tinha chifres, né? Nas 4 pontas do altar. Novamente aqui, ó, os chifres formarão uma só peça com ele. Então, tinha chifres nas 4 pontas também desse altar do incenso. Revista-o de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Ponha também um remate de ouro ao redor. Então, remate de ouro ao redor. Novamente, assim como na mesa, no caso da mesa, né? Provavelmente isso aqui era para que, no caso da mesa, para os pães, né, e os utensílios não escorregarem, principalmente quando eles carregavam, porque esses utensílios tinham que ser carregados, né? E aqui, como tinha incenso no meio, provavelmente também servia para não escorregar, né, e não cair o incenso. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as debaixo do remate, coloque-as de ambos os lados, por essas argolas serão passados os cabos, quando o altar for transportado. Faça esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. Portanto, era novamente completamente de ouro, assim como todas as coisas, assim como o candelabro, assim como a mesa, tudo nessa parte do santo lugar, quando entra no tabernáculo, tudo é de ouro, sinalizando a presença de Deus, né? A proximidade da presença de Deus. Ponha o altar em frente do véu, que está diante da arca do testemunho. Então, ponha esse altar diante do véu, que está diante da arca do testemunho. Daí eu coloquei essa imagem aqui também. Não é a minha preferida porque ela está aberta e não dá uma noção, né? Na verdade, isso aqui, então, temos que imaginar que isso aqui é fechado, né? Está aberto aqui só para a gente imaginar o que está atrás do véu. Mas esse véu aqui era continuamente aberto, só era continuamente fechado, só era aberto uma vez por ano, né? No dia da expiação. Mas, enfim, então, esse altar do incenso, ele estava diante do véu, mas estava exatamente, e olha como Deus prescreve isso, depois vai fazer mais sentido, então vão acompanhando, mas Deus está ordenando o lugar que ele quer que esse altar seja, e só lembrando que esse altar do incenso é o último utensílio antes do Santo dos Santos, que é a Arca da Aliança, tá? E é bem significativo que esse altar está em frente do véu, que está diante da arca do testemunho. Deus manda ele colocar bem diante da arca do testemunho, que é a arca da aliança, diante do propiciatório. Veja como Deus vai nomeando as coisas. O propiciatório é a tampa da arca da aliança, né?
Então, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, né, a arca do testemunho, então a arca da aliança chamada arca do testemunho, o propiciatório está sobre, é a tampa da arca da aliança, onde me encontrarei com você. Então, é bem significativo que esse altar do incenso está posicionado, e Deus, na verdade, posiciona exatamente na frente da arca da aliança, na frente do propiciatório, que era o lugar de perdão, né? E tudo isso é considerado o trono de Deus, era daqui que a voz de Deus se fazia ouvir, né? Então, no Antigo Testamento, na Arca da Aliança e em cima do propiciatório, entre os querubins, era onde se ouvia a voz de Deus, né? E era considerado o trono de Deus na terra. E, portanto, esse altar do incenso está posicionado exatamente de frente para o trono de Deus, né? Arão queimará o incenso aromático sobre o altar. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Essa associação com as lâmpadas, né? Assim como, assim como as lâmpadas eram preparadas, acesas e mantidas 2 vezes ao dia, no mesmo horário que Arão, os sacerdotes, estivessem manuseando as lâmpadas, também ofereceriam o incenso. Tem muitos teólogos que acham, vem uma ligação entre isso, que esses dois, no Novo Testamento, a gente sabe que o candelabro é Jesus, que é a luz do mundo, e está completamente ligado à palavra de Deus. A minha palavra é a lâmpada para os pés e luz para os caminhos, né? Então, a palavra de Deus é a luz. Jesus Cristo é a luz, e ele é o verbo que se fez carne, portanto, a palavra. Então, a palavra, né, é a luz do mundo. Então, e o incenso, a gente já vai ver na continuação do estudo, que o incenso simboliza as orações. Então, palavra e oração em conjunto, né? Um conjunto, palavra e oração. Esses dois deveriam sempre fazer parte e vir juntos, né? Na palavra nós ouvimos a voz de Deus, nas orações nós falamos com Deus. Mas então Arão queimará o incenso aromático sobre o altar cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará. Então, de manhã e ao crepúsculo, né? Vespertino ou de tarde, de manhã e de tarde, ele queimava o incenso. Será incenso contínuo diante do Senhor, de geração em geração. Assim como as lâmpadas estavam continuamente acesas, o incenso também era contínuo no santo lugar. Não ofereçam incenso estranho sobre esse altar, nem holocausto, nem ofertas de cereais. Também não ofereçam libações sobre ele. Bom, eu já vou mostrar para vocês de que era composto, porque Deus deu exatamente o que ele queria que tivesse, como ele queria que fosse o incenso, né? Que mistura e de que óleos ou de que plantas ele queria que fosse feito o incenso. Então, como Deus deu exatamente a proporção e o que ele queria que tivesse dentro do incenso, Deus também diz para não oferecer incenso estranho sobre esse altar, um incenso diferente do que ele havia ordenado, nem holocausto, nem ofertas de cereais. E aqui a gente tem que só fazer a distinção, porque fora, o primeiro utensílio do lado de fora do tabernáculo era o altar dos holocaustos. No altar dos holocaustos, sim, eram oferecidos animais e também ofertas de cereais eram queimadas e também ofertas de vinho, por exemplo, de bebidas. Mas aqui, neste altar, do lado de dentro, já no santo lugar, fazendo uma dissociação, né, uma diferenciação, nesse altar, Deus diz para não oferecer holocaustos, quer dizer, não se sacrificavam animais, nem ofertas de cereais, também não se oferecem libações. Libações eram ofertas de bebida, né, sobre ele. Então, uma diferenciação. Vejam essa questão da seriedade. Notem o seguinte, o que eu frisei antes. O altar do incenso está, e Deus posiciona ele exatamente diante da Arca da Aliança e diante do
propiciatório, né? O altar do incenso, tem alguns textos do Antigo Testamento que dizem o altar do incenso está diante do Senhor, tá? Perante o Senhor. E essa questão de estar perante o Senhor, quer dizer, um lugar sagrado, né, com coisas sagradas perante o Senhor, e Deus não quer que seja oferecido coisas diferentes do que ele ordenou, portanto, não ofereça um incenso estranho sobre esse altar. Agora, deixa eu dar um exemplo para vocês da seriedade disso, tá? Vejam o que aconteceu com os filhos de Arão. Cuidado, não é do seu jeito e não é qualquer coisa que serve também. Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso. Eles estão exatamente no altar do incenso, tá? Então, vejam, eles tomaram o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso. E trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, provavelmente, onde estava o altar do incenso? O altar do incenso estava diante da arca, diante do trono de Deus, diante da arca da aliança, de onde Deus falava. E quando eles oferecem esse incenso estranho, né, diz que sai fogo de diante do Senhor. Provavelmente o fogo veio, né, da arca da aliança e consumiu. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E aí, pessoal, a gente não sabe exatamente o que eles fizeram. Eles provavelmente, pelo que dá a entender, trouxeram fogo estranho, né? Eles provavelmente fizeram alguma coisa diferente do que Deus havia ordenado. E aqui nós temos uma advertência: cuidado, não é do seu jeito. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Deus disse, né? Às vezes Deus diz claramente como Ele quer ser adorado, como Ele quer que as coisas sejam feitas, e o que de fato é a verdade, e o que de fato é, né, certo, o que de fato é errado, e às vezes as pessoas querem fazer do seu jeito e acham que a boa intenção justifica, ou que, não, se eu fizer vai estar bom, como se Deus não tivesse vontade própria. E isso aqui são alguns exemplos que levaram, são exemplos dramáticos pelos quais Deus mostrava isso claramente e fazia as pessoas temerem e o glorificarem e perceberem que Deus é santo, quer dizer, Deus é separado, né? Então, cuidado, não é do seu jeito, não é do jeito que você quer, não é do jeito que você acha, ou do que eu acho. É do jeito que Deus realmente quer. Do jeito que Deus quer ser honrado, do jeito que Deus quer ser glorificado, do jeito que Deus diz, né, de acordo com a palavra de Deus. E nem é qualquer coisa que serve. Não ofereça qualquer coisa. Eles foram oferecer do jeito deles, o fogo deles, o incenso deles, que não era a prescrição de Deus, não é qualquer coisa que serve, né? E não é também do jeito que a gente acha que tem que ser, é do jeito de Deus. Ele é santo. E o que ele falou é a verdade e é santo, né? Então vamos fazer do jeito que Deus falou. Aí está a bênção, né? A gente quer fazer do nosso jeito e quer fazer né, qualquer coisa, achando que qualquer coisa serve, não vai dar certo. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez por ano fará expiação sobre ele, de geração em geração, é altar santíssimo ao Senhor. Então, uma vez por ano, né, no dia da expiação, se nós não temos tempo aqui, eu vou até mostrar algumas coisas para vocês, mas não tudo. É interessante e é um dia muito importante para os judeus, é o Yom Kippur, é o dia da expiação.
um dos dias mais importantes do ano, até hoje no calendário judaico, é o Yom Kippur, o dia da expiação. Mas nesse dia era o único dia do ano que o sumo sacerdote, somente ele, podia entrar na presença do Senhor no santo lugar, né, no santíssimo lugar, no santo dos santos, diante da Arca da Aliança. E daí é interessante que, exatamente nesse dia, quando o único dia que o sumo sacerdote entrava para fazer a purificação da Arca da Aliança sobre o propiciatório, né? O propiciatório é o lugar do perdão. Então ele entrava com o sangue do cordeiro de um novilho, aspergia o sangue do cordeiro e do novilho sobre a tampa da Arca da Aliança, sobre o propiciatório, pedindo perdão dos pecados. E nesse dia também ele colocava sangue, né, sobre as pontas, sobre os chifres do altar também. Isso dá uma conexão muito grande entre esses dois utensílios, entre o altar do incenso e a Arca da Aliança, a ponto de o autor de Hebreus colocar o altar do incenso dentro do Santo dos Santos, dentro do Santíssimo Lugar, como se, né, eles fossem interligados. Então, essas duas peças de utensílio são completamente interligadas, hein? Muito importante no Antigo Testamento, e aparece demais o altar do incenso no Antigo Testamento. Como era o incenso? Então, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui está não coloquei aqui, mais Êxodo, capítulo 30, versículo 34 em diante. O Senhor disse a Moisés: pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, estoraque, ônica, gálbano e incenso puro. Incenso puro porque nós temos uma planta que é chamada de incenso, né? Então, provavelmente isso era um incenso puro. Inclusive, essa planta, ela é da mesma família da hortelã. Então, tinha esse aroma, né? E com isso, faça incenso. Então, o incenso era, né, a mesma quantidade das substâncias aromáticas, todas as substâncias aromáticas, portanto, tinha aroma, tinha cheiro, né? Estoraque, ônica, gálbano e incenso puro, e com isso faço o incenso. Perfume segundo a arte do perfumista. Quer dizer, não era nada fedorento, né? Pelo contrário, isso era um perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Tem muitos teólogos, hoje à tarde eu estava lendo diversos teólogos, né? Como cada um fala sobre esse altar aqui, e a maioria deles fala de um aroma doce. Tem um que chega a chamar esse altar de o doce altar das orações. O incenso simboliza as orações, nós já vamos ver na continuação do estudo. Mas tem um dos comentaristas que chega a nomear o capítulo sobre o altar do incenso como o doce altar das orações, o doce altar. E muitos dos comentaristas falam que esse aroma era doce. Eu não sei exatamente por quê, mas eu sei que o óleo da unção, algumas pessoas já tentaram reproduzir o óleo da unção, que é a mesma questão bíblica. Deus dá exatamente as proporções e os materiais a serem misturados e para o óleo da unção. E também Deus fala a mesma coisa, que era para fazer segundo a arte do perfumista. E esse óleo da unção, eu sei que algumas pessoas reproduziram ele e chegaram ao aroma que deveria ter. E era interessante que poucas gotas do óleo da unção já aromatizava uma pequena sala inteira. Então, era algo extremamente cheiroso, era uma obra de perfumista, e com poucas gotas já aromatizava uma pequena sala. Então, é isso que a gente tem que imaginar, né? Que é interessante que o entrar nessa parte mexia com todos os sentidos, né? Você tinha o visual, mas você tinha também esse olfato,
envolvido, né? Do altar, e uma obra de perfumista. Então, eu presumo, como os comentaristas chamam de um aroma doce, provavelmente alguns já tentaram reproduzir esse incenso, e deve ter tido uma fragrância bastante, né, de um aroma doce. Mas, então, até isso é interessante, né? Que Deus dá esse material e Deus sabe o resultado desse material. E esse aroma adocicado, esse aroma doce perante o Senhor, né? Bom, o que significa o incenso, biblicamente? Daí nós temos que pegar a Bíblia e deixar a Bíblia interpretar a si mesma. O que simboliza o incenso na Bíblia? Então, nós temos essa questão de o incenso ser queimado, né, e essa fumaça subir, né, a fumaça subir a Deus e chegar a Deus. Tem esse ato simbólico de uma fumaça de aroma agradável subindo para Deus. Agora, o que simboliza o incenso na Bíblia? Veja no Antigo Testamento, Salmo 141, versículo 2. Suba a tua presença, a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Então, lembram que o incenso era ofertado a Deus e era queimado a Deus de manhã e no crepúsculo da tarde, né? Ao pôr do sol. Então, veja que é exatamente a isso que Davi está se referindo aqui. Suba a tua presença, a minha oração como incenso. Quer dizer, o incenso simbolizava a oração. Suba a tua presença, né? Suba a tua presença, a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos, uma atitude de oração, né? Seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina, que era justamente o segundo momento em que o incenso era ofertado, né, e queimado a Deus, que era nas vésperas, quer dizer, no crepúsculo da tarde, né, no final da tarde. Então, nós temos exatamente Davi se referindo aqui ao altar do incenso, as duas ofertas de incenso, e ele faz a relação do incenso com a oração, seja, suba a tua presença, a minha oração como incenso. Veja que não é o único lugar. Então, Davi está fazendo referência ao incenso, simbolizando as orações. Vejam agora o caso de Zacarias. Zacarias, marido de Isabel, pai de João Batista, né? Por sorteio, coube a Zacarias, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Veja que é exatamente essa questão, né? Para queimar o incenso. Durante esse tempo, que tempo? O tempo em que ele entrou no altar para queimar o incenso. E durante esse tempo que ele estava queimando o incenso, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Compreende? Quer dizer, quando o sacerdote está dentro do lugar, do santo lugar, oferecendo o incenso, o povo está fora do santo lugar, orando. De novo, o incenso simbolizava as orações das pessoas. E dentro do templo, o sacerdote, como um intercessor, né, o intercessor do povo, estava orando pelo povo. E o incenso tinha essa conotação e simbolizava as orações do povo, né? E o povo do lado de fora estava orando. E agora vejam, na continuação, o que o anjo falou para Zacarias. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso, e o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Entre as orações que o sacerdote fazia pelo povo, também estavam as suas orações, e a oração de Zacarias foi ouvida. Né? Então, vocês vejam que o povo estava, toda a multidão do povo permanecendo do lado de fora,
orando na hora que o sacerdote estava queimando o incenso, simbolicamente intercedendo pelo povo, o povo estava orando, e o próprio Zacarias orou, e a sua oração foi ouvida. Então vejam a ligação com a oração. Mas não só. Quando nós chegamos em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, se torna mais claro ainda. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entenderam? Então, claramente aqui, aí ficou, se antes alguém podia ainda duvidar, mas será que Davi quis dizer isso no Salmo 141? Será que Lucas capítulo 1 queria dizer isso? Aqui já fica totalmente claro, né? As taças de ouro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, o incenso, de fato, simbolizava as orações do povo a Deus, né? Subindo a Deus. E aqui nós temos as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E não só. Vejam o próximo texto, Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos. Sobre o altar de ouro, o altar de ouro, o altar do incenso é também chamado no Antigo Testamento de altar de ouro, para diferenciá-lo do altar do lado de fora, do altar dos holocaustos, que era feito de bronze. Então, o altar do incenso era o altar de ouro. Então, veja que aparece exatamente isso no Apocalipse, sobre o altar de ouro que está diante do trono, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. De novo, a fumaça do incenso com as orações dos santos, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, não resta dúvida, por tudo que eu mostrei para vocês, lá no Antigo Testamento, Salmo 141, Davi, né? Suba a tua presença, minha oração como incenso. Zacarias, que o povo está fora, né? Orando quando o sumo sacerdote está dentro, na hora de queimar o incenso, simbolizando as intercessões do povo a Deus, o povo fora estava orando. E aqui no Apocalipse, então, fica muito claro essa ligação e essa simbologia do incenso sendo queimado e subindo a Deus, e isso simboliza as orações do povo a Deus. Portanto, o altar do incenso simbolizava as intercessões, né, as orações, as intercessões diárias feitas pelos sacerdotes em favor do povo. O altar do incenso estava perante o trono da presença de Deus. Deus o posicionou aqui, perante o trono, né? Porque a Arca da Aliança e o propiciatório entre os querubins, este lugar é chamado de o trono de Deus na terra, no Antigo Testamento. Então, o altar do incenso está exatamente perante o trono de Deus, na presença de Deus e da expiação dos pecados, porque Deus mandou colocar esse altar em frente ao propiciatório, né? O propiciatório é o lugar da propiciação, o lugar do perdão dos pecados no Antigo Testamento. E tem esse altar do incenso, o altar das orações, né? Está perante o altar de Deus, né? E perante o propiciatório, a expiação dos pecados. Era o lugar de se chegar ao santo Deus e interceder ao trono da graça de Deus. Tá? No tabernáculo, como sombra de Cristo, então, no tabernáculo do Antigo Testamento, como uma sombra de Cristo, a intercessão do povo ainda era intermediada pelo sacerdote num altar usando o incenso, tá? Então, peguem isso lá, essas características do Antigo Testamento. Agora, tudo isso eram sombras do que haveria de vir. Eram sombras de
de Cristo. Então, vem Jesus, o sumo sacerdote por excelência, né? E agora o que nós temos? Hebreus 8:1 diz: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Quem é? Jesus, né? Temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo. O tabernáculo do Antigo Testamento era uma sombra do que haveria de vir, mas agora este nosso sumo sacerdote, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Jesus é o sumo sacerdote por excelência. Ele é verdadeiro homem, capaz de se compadecer de nós e interceder por nós. Qual era o papel do sumo sacerdote? O sacerdote, ele fazia a intermediação entre o povo e Deus, né? Ele intercedia pelo povo a Deus. E Jesus é o sumo sacerdote, porque Jesus é ele próprio verdadeiro homem, né? Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem ao mesmo tempo. Ele faz essa intermediação de modo perfeito entre Deus e os homens. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Então, ele é verdadeiro homem capaz de se compadecer de nós, diz Hebreus, né? Não temos um sumo sacerdote que não é capaz de se compadecer de nós, mas alguém que, como nós, diz Hebreus, alguém que, como nós, ele se fez homem, né? Passou por todas as tentações, passou por todos os sofrimentos. É alguém que, como nós, como verdadeiro homem, é capaz de se compadecer de nós e de interceder por nós de modo perfeito, né? Os sacerdotes faziam isso de modo imperfeito, porque eram seres humanos ainda, mas Jesus, o sumo sacerdote, verdadeiro homem, intercede por nós. E, ao mesmo tempo, sumo sacerdote por excelência, porque ele também é o verdadeiro Deus, que recebe as nossas orações e que intercede por nós junto ao Pai, né? Que está à direita do Pai. Então, ele é, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem capaz de se compadecer de nós e, ao mesmo tempo, o verdadeiro Deus que está à direita do Pai e intercede por nós. E isso nós vemos em Hebreus 7, 24 e 25. Visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E aqui, pessoal, o que simbolizava o altar, né? O que era o altar do incenso no Antigo Testamento? Era o lugar das intercessões, era o lugar em que o sacerdote intercedia a Deus pelo povo, né? E Jesus é o nosso sumo sacerdote, que ele próprio, então ele é o próprio altar do incenso, contudo, em plenitude, né? Ele próprio, verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem, ele intercede por nós agora, diretamente ao Pai, né? Vive para sempre para interceder por eles. Outro, Romanos 8:34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus. Vejam essa questão do estar à direita de Deus, como verdadeiro Deus, estar à direita de Deus e também intercede por nós, né? Quanto os sacerdotes, eles tinham que interceder pelo povo, né? E ainda Deus está do outro lado do véu. Jesus é o próprio Deus, verdadeiro homem, mas verdadeiro Deus, que está à direita do Pai. E que ele mesmo intercede por nós. Então, é direto a Deus agora, né? Um contato direto com Deus. 1 João 2:1 ainda, se porém alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Temos um intercessor junto ao Pai. Então, notem como essa questão.
aproximam-se de Deus, pois vive para sempre. Jesus tem um sacerdócio permanente, pois vive para sempre para interceder por eles. Nota essa questão do intercessor. Romanos 8,34, Jesus Cristo intercede por nós. 1 João 2,1, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, em Jesus nós achamos a plenitude do altar do incenso. Ele próprio é aquele que intercede por nós. Ele é o próprio Deus, e ele, como Filho de Deus, está à direita do Pai, intercedendo incessantemente por nós. Então, é direto, né? Nossas orações são aceitas em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Isso é importante também, pessoal. Levítico 16, 18 e 19 diz assim: então sairá para junto do altar. Deixa eu só lembrar vocês, lembram que um dia por ano, as pontas do altar, quer dizer, os chifres do altar, deviam ser purificadas com sangue, né? Que era o dia da expiação. Então, aqui, Levítico 16, 19, eu estou mostrando o dia da purificação, o ritual da purificação, e entre os rituais, porque esse ritual era longo, mas nesses versículos, estou mostrando exatamente a parte do altar do incenso, ou do altar de ouro, né? Como era também chamado. Então, sairá para junto do altar, que está diante do Senhor, portanto, é o altar do incenso, né? O altar de ouro. Sairá, era o sacerdote, né? O sumo sacerdote. Ele sairá para junto do altar, que está diante do Senhor, e fará expiação pelo altar. Em que consistia a purificação? Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar. Vejam o significado disso. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Então, notem aqui essa questão da purificação. Pegará do sangue do bode, o porá sobre os chifres do altar. Então, ele colocava, né, o sangue do animal sobre os 4 chifres e ainda aspergia com o dedo 7 vezes sobre o altar do incenso. Para quê? E qual era a simbologia disso? Santificará das impurezas dos filhos de Israel. Santificar das impurezas dos filhos de Israel. Então, notem, o incenso, o altar do incenso tem esse sentido das orações que sobem, das intercessões que sobem a Deus. Agora, essas intercessões que sobem a Deus, o povo continua impuro, né? E era necessário que o sangue do animal fosse aspergido 7 vezes sobre o altar e colocado nos chifres, nas pontas do altar. Para quê? Para a impureza dos filhos de Israel. Então, essa é a simbologia de Jesus, né? O sangue de Jesus os purifica de todo o pecado. E é com base no sangue de Jesus que as nossas orações são aceitas. Por isso, no Novo Testamento, nós sempre temos que nós oramos e pedimos tudo em nome de Jesus. Nós terminamos as nossas orações em nome de Jesus. Sem Jesus, as nossas orações não são aceitas, né? Mas através de Jesus e do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, as nossas orações são aceitas por Deus e as nossas orações acham o nosso intercessor ao lado do Pai, intercedendo incessantemente por nós. E para terminar, eu quero mostrar essa ligação entre os altares, muito interessante. Quem fez essa ligação aqui, eu peguei um deles só para mostrar para vocês, bem resumidamente, que é esse de Hannah aqui. No altar de bronze, o altar dos holocaustos, a ligação entre os 2 altares, né? O altar de fora e o altar de dentro. O altar de bronze dos holocaustos e o altar de dentro, o altar do incenso, o altar de ouro. Altar de bronze, altar de ouro. Altar dos holocaustos, altar do incenso. No altar de bronze, Cristo morreu por nós, derramou seu sangue,
reconciliou-nos com Deus e nos fez para sempre seguros nele. No altar de ouro, ele vive no céu para interceder por aqueles por quem ele já morreu e que já estão salvos. Notem que esse comentário dele, o altar dos holocaustos, nos lembra da morte de Jesus, né? Que Jesus Cristo morreu por nós. O animal era sacrificado e queimado no altar de fora, no altar de bronze, né? A vida do animal pela vida do ser humano, né? Então, no altar de bronze, Cristo morreu por nós. Nos lembra que Cristo morreu por nós, derramou seu sangue, reconciliou-nos com Deus e nos fez para sempre seguros nele. Já o altar de ouro nos lembra que ele vive no céu para interceder por aqueles por quem ele já morreu e que já estão salvos. E é totalmente bíblico isso, né? Basta nós vermos essa questão. Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo, Jesus Cristo que morreu e que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quer dizer, Jesus à direita do Pai, no trono da glória, à direita do Pai, né? Intercedendo por nós. E veja essa questão que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Isso faz total sentido, então, essa explicação desse teólogo, que no altar de bronze nos lembra que Cristo morreu por nós, e no altar de ouro, que ele vive no céu, para interceder por aqueles por quem ele já morreu e que já estão salvos. O altar de bronze fala da morte de Cristo. O altar de ouro fala do Senhor Jesus Cristo vivo, ressuscitado à direita do Pai. Exatamente a passagem que nós acabamos de ler. Os dois altares, portanto, li tudo, né? Li. Os dois altares, portanto, falam da morte e da ressurreição. Da morte e da ressurreição. E constituem a mensagem completa do Evangelho. Jesus Cristo morreu por nós, Jesus Cristo ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por aqueles a quem ele já salvou na cruz. Então é sensacional a gente conseguir pegar essa conexão entre os dois altares. O altar de bronze do lado de fora, o altar dos holocaustos, e o altar do incenso, que já nos remete a Jesus à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, que suba a presença de Deus às nossas orações, como incenso, e seja o erguer das nossas mãos como oferenda vespertina. E quando nós oramos, nós temos no céu Jesus, verdadeiro homem, que se compadece de nós, que nos entende, verdadeiro Deus, sentado à direita do Pai, intercedendo por nós incessantemente, né? E com o seu sangue nos purificando de todos os pecados, de tal forma que as nossas orações são aceitas no trono da graça do nosso Senhor e do nosso Salvador. Amém.